Olá, bem-vindo a mais um programa da série O Caminho. Hoje nós chegamos na metade da nossa série de programas e eu posso garantir que você vai ouvir coisas que vão tocar profundamente a sua vida. Você já se perguntou por que Deus pedia para as pessoas no passado matarem um cordeirinho toda vez que eles pecassem? Você já se imaginou pegando uma faca e com as próprias mãos enfiando no pescoço de um animalzinho completamente inocente? Quantos animaizinhos será que morreram até Jesus morrer na cruz? Por que Deus pediu para que o povo de Israel construísse um santuário? E todo aquele ritual, o que significava? Por que ainda é importante saber disso nos nossos dias? Prepare-se para aprender coisas que você sequer imaginava. Hoje você vai ouvir no tema central dessa série o que vem a ser o caminho, a verdade e a vida. Senhor nosso Deus, vem mais uma vez habitar em nós aqui nesse templo, no templo do nosso coração também. Nos achegamos aqui, Senhor, porque temos a certeza que do seu trono sai poder e queremos estar diante do seu trono. Toma-nos nas suas mãos mais uma vez, Senhor, fala a nossa alma, a nossa vida, a nossa necessidade. Fala mais uma vez como se fôssemos a única pessoa aqui nesse lugar. Olha, Senhor, para as nossas necessidades de qualquer tipo, financeiras, físicas, mas principalmente para as espirituais. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui, que bom estar com você aí também, na sua igreja, quem sabe, na sua casa, ou através da Rádio Novo Tempo também. É um prazer, nós podemos estar aqui de novo pensando e falando a respeito da Palavra de Deus, ela que enche a nossa vida e o nosso coração. Ontem nós tivemos um programa muito abençoado, muito gostoso, e hoje eu quero começar fazendo um pequeno resumo daquilo que a gente falou ontem. O caminho, a verdade e a vida. Você vê que cada noite nós temos dentro do tema da noite sempre o caminho, não é? E hoje o caminho, a verdade e a vida, parece que essa frase é muito conhecida, porque eu tenho repetido isso vez após vez, por causa do nome da nossa série, que é O Caminho. E hoje o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Sobre quem? Sobre ele mesmo. Ele disse, eu sou a verdade e a vida. Completando, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembrando de ontem, o Evangelho do Antigo Testamento. Eu falei para vocês ontem a respeito do Evangelho do Antigo Testamento. O Evangelho quer dizer as boas novas. E quais eram as boas novas do Antigo Testamento? Ou qual era o Evangelho que Deus colocou para ser pregado no Antigo Testamento? E ontem nós estamos falando que Noé foi salvo como? Hoje, depois de Jesus, somos salvos pela graça. E Noé foi salvo como? Pela graça também, mostramos textos bíblicos. O mesmo aconteceu com quem? Com Abraão, o mesmo aconteceu com Davi, isso com todas as pessoas. Ou seja, a graça desde o Antigo Testamento é a única maneira pela qual nós podemos ser salvos. Não por obras da lei, não por nossos esforços ou sacrifícios, a graça é a maneira de a gente entrar no céu. E esse é o Evangelho. E o que é a graça? A graça é a disposição de Deus de ter mandado o seu Filho para morrer por nós, sendo que nós não merecemos. Por isso ele nos dá uma salvação de graça, sem que a gente mereça. Olha que coisa maravilhosa, né? É o que Deus oferece para nós. Nós não merecemos, ela é imerecida, mas mesmo assim ele nos dá. E como as pessoas do Antigo Testamento, ou seja, como é que as pessoas que viveram antes de Jesus conseguiam enxergar isso, que elas só podiam ser salvas pela graça de Jesus, ou quando Jesus viesse e morresse por elas? Deus deu um caminho, não é? Ali, primeiro, a morte do cordeiro, e eu citei ontem que Adão e Eva vestiam o seu modelito de roupa que eles fizeram, a Bíblia diz, e eles coseram ou costuraram roupas para si, de folhas de figueira, e Deus tirou essa roupa e disse, não, isso aí não, vai estragar logo, eu vou dar para vocês uma roupa melhor. Mas não era a roupa, na roupa em si que Deus estava mais interessado. Tudo que Deus faz por nós, com consequências aqui, tem consequências futuras também. Cada milagre de Jesus, por exemplo, tinha uma consequência futura, e Deus sempre age na sua e na minha vida, pensando não somente no agora também, mas Ele pensa muito mais no futuro, na vida eterna.
Por isso, eu sempre digo assim, se Deus tiver que escolher em algum momento na sua vida, entre salvar você de um acidente aqui, ou deixar você morrer e você ter condições de ganhar a vida eterna, com certeza, Ele vai deixar com que você ganhe a vida eterna, mesmo que Ele não possa poupar você aqui. E talvez tem gente que viveu 11 anos, 12, 2 anos, por isso que a gente diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer o resto. É Deus quem conhece a nossa vida. Agora veja, a morte do cordeiro. Para ter a roupa de pele, teve que morrer um cordeiro. E eu citei a vocês ontem, como é que Deus fez? E Adão viu a morte do cordeiro, impactado, impressionado. Deus disse, olha Adão, a maneira de você se salvar é essa. Não adianta você oferecer mais nada para mim, não adianta você fazer boas obras, fazer promessas, não adianta você querer vender tudo que você tem, querer dar aos outros, não adianta fazer nada, filho. A única maneira de você ganhar a salvação, também não é olhando para dentro de você e descobrindo o Deus que existe dentro de você. A maneira de ganhar a salvação é olhar para fora, para o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Eu, Deus, vou morrer no seu lugar, Adão. E cada vez que alguém pecar, vai ter que morrer um cordeirinho, e você vai ficar chocado ao ver o cordeiro morrer, e vai saber que esse cordeiro significa que eu vou morrer no seu lugar. O seu pecado, Adão, o seu pecado, Maria, José, Antônio, Eduardo, o seu pecado, Leia, o seu pecado, o pecado de todos nós, provoca ou provocou a morte do próprio Deus. Então Deus instituiu. Acontece que a salvação está fora de mim, e a vida eu só tenho em Jesus. Aí Satanás tentou desvirtuar o evangelho logo nos primeiros filhos de Adão e Eva. O nome dos dois era Caim e Abel. E o que Satanás fez para tentar desvirtuar? Ele trabalhou em Caim. Caim abriu seu coração para Satanás e ouviu o que Satanás tinha a dizer. E na hora de oferecer o sacrifício, nós dissemos ontem, ele não trouxe o cordeirinho. Ele pensou, não, eu vou fazer melhor para Deus, porque o cordeirinho, imagina, eu não dei à luz o cordeiro, foi a ovelha que o fez. Eu trabalho, vou pegar o melhor da terra, o melhor que eu posso produzir, e vou oferecer para Deus, melhor do que o cordeiro, um sacrifício tremendo para mim, do suor do meu rosto, e eu vou plantar, e vou colher, e eu vou oferecer a Deus. Deus não pede que se ofereça a Ele melhor do que o que Ele pede, Ele só quer o que Ele pede. Não existe salvação na sua obra. E Caim pensou, eu vou me esforçar, e eu vou pagar para Deus o que Ele fez para mim. E Deus diz, filho, você não tem como pagar. O que é você e o que é a sua obra? Isaías diz que nós somos, a nossa obra para Deus é como trapos de imundícia, não serve nada. Eu sou uma formiguinha tentando fazer um bem para Deus e fazer trocas com Deus, e Deus olha para você e para mim e diz, filho, o que você tem para me oferecer? Você não tem nada, sou eu que tenho a oferecer a você. Eu ofereço a você a salvação de graça através da minha morte, da morte do Filho de Deus. Por isso Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel. Isso. O nome deles era Caim e Abel. E por isso Deus não aceitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel levou para Deus não o que ele tinha plantado, não o que ele tinha colhido, nenhum trabalho, nenhuma obra de artesanato. Abel levou para Deus um cordeiro. E Deus disse, eu aceito o sacrifício de Abel e rejeito de Caim. Satanás tentou desvirtuar o evangelho. E é assim que ele faz até hoje. Eu citei para vocês, porque existem tantas religiões, é porque Deus diz assim, eu quero desse jeito. E a gente diz, vou fazer melhor para Deus. Não, isso não é bem assim que diz, está diferente, é diferente. Não, isso aí é genérico, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu vou interpretar do meu jeito e ofereço para Deus do jeito que eu quero. Aí eu olho para a Bíblia e digo assim, não, a Bíblia não é toda boa, só umas partes, eu escolho as partes que me convêm e uso essas para mim. E é por isso que o mundo está cheio de religião, porque Deus disse, eu quero assim, filho, é desse jeito, e Deus fala na palavra dele. O problema não é que existem muitas Bíblias, porque só existe uma. O problema não é que existem muitas verdades, porque só existe uma. E o problema não é que existam muitos caminhos, porque só existe um. O problema é que existem muitas mentes querendo fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Agora Deus diz, eu aceito o sacrifício, porque ele aponta para a única maneira de se salvar. Olha, Satanás quer dizer para você, você não precisa de Jesus para se salvar, você é eterno, sem Deus você é eterno. Lembra que a gente estudou esses dias a respeito da morte?
Satanás não quer que você olhe para Jesus, ele diz, olha para você mesmo, são os caminhos que ele usa, e muitos outros. Agora, Caim matou o seu irmão. Por que existem tantas religiões? A Bíblia diz que Caim matou o seu irmão Abel e foi para a terra de Nod, e lá ele teve muitos filhos e filhas. E algumas pessoas dizem assim, mas como é que Caim foi para a terra de Nod e teve filhos e filhas? Se só tinha o Adão e a Eva, o Caim e o Abel. Ele matou o Abel e foi lá e casou com quem? Que negócio é esse? Isso é tão simples. Vou contar para vocês uma história bem rápida. Eu morei aqui em Jacareí até os 15 anos de idade. Daqui a gente se mudou para uma cidade para lá de São Paulo, chama Sorocaba. E lá eu conheci uma garota, me casei com ela, nós temos 3 filhos, faz 22 anos que eu sou pastor. E aí, você acha que eu tive os 3 filhos com 16 anos? Porque eu saí daqui com 15, não foi? Os 3 eu tive com 16 ou não? Não, foi 16, 17 e 18, não foi? Não, lógico que não. Eu demorei para me casar, eu me casei com 23 anos, demorei assim, depois que eu fui, me casei novo, mas depois foram nascendo, quer dizer, do mais velho para o mais novo tem uma diferença de 6 anos, agora o mais velho tem 20 anos, olha só, quanto tempo se passou, e a Bíblia resume assim como eu resumi para você, Caim foi para a terra de Nod, e a Bíblia diz quantos anos viveu Caim, você sabe? 910 anos, ou seja, ele teve muito tempo, para depois Adão, a Bíblia diz, teve filhos e filhas, irmãos e irmãs, e primos e primas, e aí foi, e a terra foi se enchendo, e foi gente lá para a terra de Nod, Caim foi lá, buscou uma das primas, quem sabe irmãs dele, e no começo era assim, porque só tinha eles, era uma raça pura, vinda das mãos de Deus, e depois ele foi ter a sua família, e foi assim que aconteceu. Agora veja, o que a palavra de Deus diz que aconteceu. Caim se desviou de Deus, e a Bíblia apresenta os filhos de Caim, ou a descendência de Caim, ela chama de os filhos dos homens. Se animaram aí? Vamos lá, preparados agora, hein? Aí morreu Abel, e nasceu no lugar de Abel um outro filho, Adão, que se chamou Sete. Ele seguiu a Deus, e a sua descendência foi chamada de os filhos de Deus. Opa, agora eu gostei dessa resposta. Veio boa, hein? Então quer dizer, os descendentes de Caim são os filhos dos e os descendentes de Sete são os filhos de Deus, chamados assim na Bíblia. Se você ler o Gênesis, você vai encontrar isso aí facilmente. Está logo ali no começo, capítulo 5 de Gênesis, capítulo 6, aí em diante. Agora Satanás tenta de novo desvirtuar o Evangelho. E o que Satanás faz? Ele diz, muito bem, aqui estão os descendentes de Sete, seguindo o Evangelho, eles estão lá, eles pecam, matam o cordeiro, olham para o cordeiro e dizem, vai ter salvação para nós, a salvação está no Filho de Deus, que vem morrer por nós, e esse povo está muito fiel a Deus, e esse povo era mesmo muito fiel a Deus, eles faziam os seus altares, os sacrifícios, oravam a Deus, glorificavam e dignificavam o nome de Deus. Acontece que os filhos de Caim não, eles caíram na gandaia. Os filhos de Caim foram viver para o prazer deles, e eles esqueceram Deus, e começaram a criar ídolos para eles mesmos, e começaram a aproveitar somente aquilo que eles queriam. Deus, mas que Deus? Não, tem outros deuses aqui, vamos fazer uns deuses para nós. E eles começaram assim, e Satanás disse, e agora, se esse povo continuar fiel, esse povo dos Sete aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um jeito. E o que ele fez? Gênesis 6:2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Olha o que Satanás fez. Você aí que segue a Deus, vai lá e casa com a garota que não segue a Deus, e aí eu vou fazer uma confusão na sua família. Aí você vai ver, porque você vai ter filhos, e aí vai ter um problema com os filhos de vocês, porque a mãe vai querer levar para a igreja, ou o pai, mas ele vai ver que o outro, ou a mãe ou o pai que não é da igreja, não quer ir para a igreja. Esse quer seguir a Deus, e aquele não quer seguir a Deus. Um quer estar com Deus, e o outro não quer estar com Deus. Um quer fazer culto, o outro não quer fazer culto. E vai ser assim, um vai querer ir para o céu, e o outro não vai querer ir para o céu. Um vai querer buscar mais e mais a Deus, e o outro vai ficar aborrecido com isso, porque a santidade dos outros aborrece a gente. E quando você começa a amar a Deus e louvar a Deus e glorificar o nome de Deus, muitas vezes o seu cônjuge ou alguém na sua casa começa a ficar assim, aborrecido com você, diz, mas essa pessoa, meu marido está ficando chato agora, está virando carola agora. E Satanás fez assim, misturou, e não passou muito tempo, olha o que aconteceu. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
E a palavra de Deus mostra, esses foram os dias que antecederam o dilúvio. Deus está dizendo aqui que todos os homens na face da terra odiavam Deus, não olhavam para Deus. Eles simplesmente deixaram os caminhos de Deus de lado. Eles simplesmente fizeram o seu futuro, esquecendo de Deus, esquecendo do evangelho do Antigo Testamento. E qual era o evangelho do Antigo Testamento mesmo? Não ouvi nada. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Era o cordeiro morto. O cordeiro morto. Sem derramamento de sangue não tem remissão do pecado. E Deus tinha dado o evangelho do Antigo Testamento para Adão, que passou para Abel. E Adão passou para Sete, porque Abel morreu. E ele tinha passado para os seus filhos. Mas agora misturado, eles perderam o evangelho do Antigo Testamento, que apontava para a morte de Jesus. E eu disse ontem para vocês, o Antigo e o Novo Testamento se completam. Só que o Antigo Testamento está dizendo assim, Jesus, o Filho de Deus, vai chegar e Ele vai morrer por você. E o Novo Testamento diz assim, Ele chegou e Ele morreu por você, e Ele deu a vida, e foi assim que aconteceu. Mas calma, porque Ele prometeu que vai voltar para buscar você agora. É isso, um completa o outro. O homem se tornou mau. Não tinha ninguém sobre a face da terra que amava a Deus, ou que pudesse achar graça diante de Deus, certo ou errado? Errado? Quem que estava lá? Olha o que diz a palavra de Deus, graças a Deus, porém Noé achou graça diante do Senhor, é o que diz a palavra de Deus. Noé foi salvo pela graça, mas ele foi o único homem. Agora você imagina, Satanás achou que que tinha dado certo o plano dele. O mundo ia se perder. Se Noé morresse, os filhos dele iam se corromper, e os seus netos também, e você e eu não estaríamos mais aqui nessa terra. Por quê? Porque ninguém mais ia se lembrar de Deus. Então o mundo teria que acabar naquela época. Se Deus não preservasse Noé, para que Noé pudesse preservar o evangelho da salvação, para que Noé pudesse ensinar para os outros, sem que a família dele fosse engolida por Satanás e pelos ensinos de Satanás, você e eu não existiríamos hoje. E quando você olhar para a Bíblia e dizer, Deus, mas como é que o Senhor pode mandar um dilúvio nessa terra? E quando eu te disse, se Deus tiver que não poupar você de um acidente para te dar a vida eterna, Ele vai fazer. Você lembra disso? Porque Deus não poupou toda a população do mundo que estava corrompida, para que você e eu pudéssemos hoje estar ouvindo essas palavras que vêm da palavra de Deus, da Bíblia. Porque Ele está interessado na sua salvação eterna. E quando Ele salvou Noé, mas Ele ofereceu a oportunidade para todos. Isso aqui me deixa assim, amargurado, queridos. Porque eu fico olhando para vocês. Muitos de vocês têm passado aqui a cada noite. E os meus números aí me indicam que mais de 500 ou 600 pessoas já passaram por aqui durante as noites. E eu fico pensando assim, quantos desses são aqueles que vão olhar para o Senhor e se voltar para Ele? Quantos desses são? Quantos desses são aqueles que, recebendo a verdade, vão guardar no seu coração? Ouvi as tuas palavras e guardei no meu coração, para não pecar contra ti, é o que diz o salmista. Quantos? O que você está fazendo com o que você está recebendo? Deus ofereceu a oportunidade a todos, mas só Noé e a sua família entraram na arca. O evangelho estava salvo. Agora sim, Noé continuou. E Deus teve que continuar o seu plano. Deus escolheu um representante, um povo, para ser agora o quê? Eles seriam os guardadores do evangelho. O que era o evangelho mesmo? Vamos lembrar? O cordeiro, a morte do cordeiro, que apontava para quem? Para Jesus. Continuando, hoje eu tenho que falar muito rápido, porque eu tenho muita coisa para falar. Agora veja. Ora, disse o Senhor a Abraão, Deus olhou para um homem, e ali estava Abraão, justo diante de Deus, olhava para Deus, se relacionava com Deus, lembrava do cordeiro que ele tinha recebido dos seus antepassados, e que vinha desde Noé. E Abraão, Deus olhou para ele e disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que será que Deus mandou Abraão sair da casa, sair do meio dos parentes, sair daquela terra e ir para um outro lugar? Por quê?
pelo mesmo motivo do que aconteceu lá com a família de Sete, que se misturou. Deus olhou e disse: essa família do Abraão está se corrompendo. Abraão é um homem bom, eu vou arrancar o Abraão do meio ali, para que ele possa me seguir e pregar o evangelho a outros. E foi o que aconteceu. E Abraão, esse homem de fé, foi. A promessa, Deus fez uma promessa para Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Abraão, você vai ter uma descendência grande, e vocês vão ser os guardadores do evangelho da salvação. Vocês vão contar para os outros, as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: por que esse povo é mais bonito, tem mais saúde? Por que esse povo tem um sorriso nos lábios? Por que eles são felizes mesmo vivendo no mesmo mundo que eu vivo? E eles vão ouvir de vocês: é porque nós guardamos o evangelho da salvação, nós confiamos na salvação que está fora de nós, no Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Gênesis 12:8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Está falando de quem aqui? De Abraão. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse era Abraão. Abraão guardava no seu coração e na sua prática religiosa o evangelho. Onde ele passava, ele colocava um altar, e ali ele imolava um cordeiro, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, dizendo: Senhor, eu estou colocando os meus pecados sobre esse cordeiro. Ele não tem culpa, ele não tem mácula, ele é um animalzinho simples, humilde, mas ele representa o Deus de amor que vai morrer no meu lugar e que vai levar e lavar os meus pecados. Abraão teve filhos. Aliás, não foi Abraão, a descendência dele, Jacó, 12 filhos. Elas foram 12 tribos. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Abraão foi o pai de Isaac, que foi o pai de Jacó. Jacó teve o nome mudado por Deus, de Jacó para Israel. Quantos não conheciam essa história? Quero ver a mão aqui. Isso. Então para você é tudo novidade. Tudo novidade. Muitos talvez estejam aí também, estão ouvindo um monte de novidades aqui, não é? E eu tenho que ir rápido. Eu espero que você entenda. Mas se você não entender, nós estamos dispostos a explicar para você de novo depois. Veja só. Acontece que dos 12 filhos de Jacó, descendentes de Abraão, os guardadores do evangelho da salvação, um deles foi vendido pelos irmãos e foi ser escravo lá no Egito. E passando os mercadores, midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o venderam. Estes levaram José para o Egito. E José foi levado para o Egito para ser escravo. Essa é uma história, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Eu amo essa história. Porque José foi um rapaz nascido no meio de um lar que amava a Deus. E José teve tudo para duvidar de Deus. Teve tudo para largar Deus, porque ele foi injustiçado, vendido pelos irmãos como escravo. Ele era filho herdeiro, se tornou escravo no Egito, e lá ele foi injustiçado e se tornou um prisioneiro, escravo prisioneiro, e José só foi caindo. Ele, antes disso, foi colocado dentro de um poço, não é? Ou seja, José era filho herdeiro, foi parar dentro de um poço porque os irmãos o jogaram. Depois do fundo do poço ele foi parar lá como escravo no Egito. E de escravo ele passou a escravo prisioneiro. Isso durou tempo. E José perguntou a Deus várias vezes: Senhor, por que isso? Por quê? Eu não entendo, Senhor, mas ainda assim eu confio no Senhor. E a Bíblia mostra que José foi um rapaz fiel até o fim. Ser fiel até a morte é o que promete a palavra de Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. E José, de lá de ser um escravo prisioneiro no Egito, da noite para o dia, foi transformado em governador do Egito. Essas coisas que só Deus pode responder. Só Deus. E José foi colocado lá como governador do Egito, e Deus deu alguns sonhos para ele, porque José era um profeta. E Deus disse para ele: olha, você vai ser usado por mim, fica calmo, aguenta tudo aí. Faraó mandou chamar José da cadeia. E José interpretou um sonho de Faraó, que ele não conseguia saber o que era. E através de José, Deus disse para Faraó: você vai ter anos de fome e você vai ter anos de fartura. Os de fartura vêm primeiro e os de fome vêm depois. Então se prepara. E o Faraó disse: bom, a pessoa que eu vou usar para governar todo o Egito vai ser você. Você vai fazer tudo o que Deus tem dito para você. Que coisa maravilhosa. Alguns pensam assim, né?
Ser cristão é assim. Você pode sofrer e tal, mas lá no fim, de escravo prisioneiro para governador do Egito, Deus vai fazer assim. Nem sempre é assim, mas algumas vezes é assim, porque Deus tem poder para fazer isso. José deve ter se perguntado muitas vezes, enquanto ele foi vendido pelos irmãos, enquanto ele foi maltratado, enquanto ele era escravo, não era dono da sua roupa, enquanto ele foi colocado na cadeia, e ele deve ter olhado para Deus e dito: Senhor, quanto mais eu me entrego para o Senhor, mais a minha vida piora. Já aconteceu isso com você alguma vez? Mas por que José foi levado para o Egito? E por que o povo de Israel foi para o Egito? Porque depois de um tempo, os irmãos de José, passando fome na terra de Canaã, vieram ao Egito comprar comida, e José se revelou a eles. A história é muito linda, você pode ler lá em Gênesis, capítulo 35, 36, 37, aí em diante. E você vai ver que história maravilhosa. E José não tinha raiva dos irmãos. E José disse: olha, traga o pai e todos os nossos parentes e os filhos de vocês, e nós vamos todos morar no Egito, porque aqui tem comida. E olha o que José disse para os irmãos dele. Gênesis 37, 28. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, porque por me haverdes vendido, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, José está dizendo assim: não fiquem tristes, vocês podem estar tristes pensando que eu vou ter raiva de vocês, eu não vou ter raiva, eu perdoo vocês. Deus usou vocês, Ele deixou que vocês me vendessem, e eu vim parar aqui no Egito, porque Deus queria salvar o nosso povo da fome. Era esse o motivo porque Deus tinha mandado esse povo para o Egito? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Quem acha não? Levanta a mão, quero ver. Opa, tem gente que acha não. Sabe por quê? Ela acha não, talvez, porque depois disso, passou um tempo, o faraó que tinha José como governador morreu, José morreu, e veio um outro faraó. E esse outro faraó escravizou o povo de Israel. E eles ficaram escravos no Egito durante 400 anos. 400 anos numa terra estranha. E sofreram um bocado. Eu quero ler com você o outro texto. Falou Deus a Israel, a Jacó em visões. Isso é quando Jacó estava indo para o Egito, porque José tinha mandado chamar o pai dele. E o pai dele estava velhinho, nunca mais tinha visto o filho. E Jacó estava com o coração tremendo. E Deus disse assim: não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. Só que depois eles se tornaram escravos. E aí? O que a gente fala? O que Deus tem a falar para nós? O que a Bíblia tem a dizer para nós? Pastor, está saindo do assunto, não está? Estava falando de evangelho, de guardar o evangelho, e o evangelho é o cordeiro, e depois falou do Abraão, agora está falando do José. José foi vendido para escravo no Egito, e aí agora a família toda foi, e todo o povo de Israel ficou escravo no Egito. E agora? Cadê o negócio do evangelho, de guardar o evangelho? Que confusão, que rolo é esse? Vamos continuar. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu fico arrepiado cada vez que eu penso nela. Olha aí. Porque foram para o Egito, e José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: teus servos foram homens de gado. Para um pouquinho. José recebeu os seus irmãos lá no Egito e disse para eles: olha, eu estou indo lá falar com o Faraó. E presta atenção, porque vocês não podem dizer aqui que vocês são guardadores de rebanho de ovelhas, não. Vocês têm que dizer que vocês são pastores de gado, porque o egípcio odeia o pastor de ovelha. Olha o que diz assim: teus servos foram homens de gado desde a mocidade. Falo geral, mas você diz gado, está incluído vaca, cavalo, tudo aí. Não fala ovelha, porque o povo aqui odeia pastor de ovelha, porque todo pastor de rebanho é abominação para o egípcio. Ou seja, não digam, por favor, que vocês guardam o rebanho, digam que vocês guardam o gado, fala em geral, para ele entender que vocês também sabem guardar, porque pastor de ovelha que o egípcio odeia. Olha o que aconteceu. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eis que responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Adiantou alguma coisa? Entrou aqui, saiu aqui. Coisa terrível, não é? Será que foi coisa terrível isso? Olha só,
A palavra de Deus diz, logo depois, que eles foram colocados separadinhos numa terra chamada terra de Gósen. E ali, nessa terra, eles foram crescendo e se multiplicando. E ali eles foram criando a identidade deles. E os egípcios não se misturaram com eles por casamento, porque os egípcios odiavam pastores de ovelhas. Aí você olha para trás e vê que a terra de Canaã, onde estava vivendo Jacó, era uma terra cercada. Jacó estava cercado de gente idólatra, que não amava a Deus. E aqueles homens iam se casar com as filhas de Jacó. E o evangelho ia se perder de novo, do mesmo jeito que aconteceu antes do dilúvio. Por isso Deus tirou José e pôs no Egito, para depois levar toda a família, os guardadores do evangelho, para o Egito. E eles ficaram tão guardadinhos ali, que eles não se misturaram com o povo egípcio. Foi assim. E sabe como é que Deus tirou esse povo de lá do Egito depois? Veja só, Moisés chegou, e aí ele trouxe a libertação, e junto com a libertação, na última noite, na última praga, Moisés diz assim: passem agora, todos vocês vão comer a Páscoa, a primeira Páscoa, matem um cordeiro, peguem o sangue dele, passa no umbral da porta, porque essa noite o anjo do Senhor vai passar, e todos os filhos primogênitos, os mais velhos, vão morrer, porque só assim, esse faraó de coração duro, que espezinha vocês, e não deixa vocês irem embora, só assim ele vai libertar o povo de Israel. E vocês vão ser salvos, e os filhos de vocês, mais uma vez, de novo, através do sangue do cordeiro, que vai ser passado no umbral da porta de vocês. E o sangue do cordeiro foi passado, e o anjo da morte passou naquela noite, e nenhum filho de nenhum israelita morreu naquela noite. E aquela foi a primeira Páscoa, e o povo saiu do Egito, levando tudo o que queria, porque o povo do Egito ainda deu presentes e mais presentes, e gado, e ouro, e joias, e pedras preciosas, e tudo que eles queriam, e eles foram para o deserto. E quando chegou lá no deserto, Deus falou: agora eu vou organizar isso aqui. Agora eu tenho o meu povo está comigo no deserto, eu guardo o meu povo. 2 milhões de pessoas andando com Moisés no meio do deserto, alimentados por Deus, porque não tinha nada para comer. Deus mandava comida a cada dia. Eles tomavam água, Deus é que providenciava, tudo providenciado por Deus, durante 40 anos no deserto. E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, agora o meu evangelho do Antigo Testamento vai ficar guardado até o dia de Jesus vir, até esse dia. Olha, Moisés, Êxodo 25:8, me façam um santuário, me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Deus pediu para Moisés fazer o quê? Um santuário. E o que era o santuário? Para que ele servia? Olha o pedido especial que Deus fez: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ué, que modelo? Deus falou para Moisés: olha um modelo, pega o modelo desse santuário aí e faz aí na terra. Que santuário era esse? Que modelo era esse? Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Qual foi o modelo que Moisés viu? De um santuário que tinha onde? No céu. Vamos ver agora. E abriu-se, Apocalipse 11:19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos. E você vai ver que dentro do santuário ou do templo estava, o que estava lá? A arca do concerto. Já Moisés tomou todas as providências para que o santuário terrestre ficasse igualzinho ao santuário celeste. Mas nós temos mais textos a respeito disso. Você vai ver como era o santuário. Preparem-se para a ilustração mais bonita e mais bem trabalhada e mais moderna que você jamais viu na sua vida. A Bíblia diz assim, Êxodo 27:9, farás também o pátio do santuário ao lado do meio-dia, ao lado do meio-dia para o sul. Ou seja, Deus mandou fazer o pátio do santuário primeiro, um pátio. E isso aqui, ao lado do meio-dia para o sul, quer dizer o seguinte: fica de costas para o sol, porque esse povo egípcio, esse povo aí, costuma adorar ao sol, mas para me adorar, vocês vão ter que dar as costas para o sol, porque eu sou Deus. E aí fizeram o pátio. Agora vem a ilustração da qual eu falei. Olha que coisa linda. Quem vocês acham que fez isso? Foi eu, com toda a minha arte, né? Veja só, parece que foi meu filho, né? Mas ele faz melhor que isso ainda. Aqui está só o pátio.
Aqui está a porta, porque tinha uma porta para entrar no pátio. E nesse pátio tinha um altar para o sacrifício do cordeiro, o evangelho do Antigo Testamento, e uma pia para o sacerdote se purificar. Mas ele não tinha só o pátio, tinha mais. Vamos ver o que tinha mais. Continuando. O pecador só podia entrar no pátio. E para entrar no pátio, o pecador tinha que passar por uma porta. Essa porta tinha um nome. Sabe o nome dessa porta? Não? Eu não vou dizer ainda, só no fim. Vamos lá. No pátio havia uma tenda, ou seja, dentro daquele pátio lá, aquele desenho bonito que eu fiz, tinha uma tenda lá dentro. Era o santuário estava ali. Primeiro nós vimos o pátio, vamos ver o santuário. Ali só poderia entrar o sacerdote. Quem podia entrar no pátio? Pecador. O pecador só podia entrar onde? No pátio. E lá dentro da tenda do santuário, quem entrava? O sacerdote. Para entrar ali existia uma outra porta. Essa porta também tinha um nome. A porta do pátio tinha um nome, a porta do santuário tinha um outro nome. Qual era o nome dessa? No fim também. Vamos lá. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Aqui você vê o santuário e aqui está o pátio, certo? Aqui está a portinha para a entrada nele lá. Mas o que será que tinha lá dentro do santuário? Ora, a primeira aliança tinha ensinamentos sobre a adoração e o seu santuário terrestre. No primeiro compartimento estava o candeeiro, a mesa e os 12 pães. E era chamado lugar santo. O lugar era dividido em dois. O primeiro compartimento se chamava o lugar santo. E lá dentro tinha o quê? Um candelabro, candeeiro, a mesa e os 12 pães. Ali estava o altar de incenso também. Então veja só. É o lugar santo o primeiro, está dividido do outro lugar. E aqui você tem a mesa, o candeeiro e o altar de incenso, que está logo aqui pertinho. Você vai ver no próximo versículo o altar de incenso. O pátio, o lugar santo. E desse lugar para esse aqui, será que tinha uma porta também? Tinha também. Através do segundo véu, não era porta, na verdade eram véus, não é? O Santo dos Santos, ou o último lugar se chamava como? Santo dos Santos ou Santíssimo. Um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, coberta de ouro, contendo o maná. A arca da aliança coberta de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela a tampa com os querubins. Agora preparem-se. Olha que coisa maravilhosa. Lugar santíssimo. Aqui está a arca. Esse risquinho do lado são os querubins. Dá para entender, não dá? É só um rabisco, daqui a pouco você vai ver melhor do que isso aqui. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, e para entrar ali ele tinha que passar por uma porta, e essa porta também tinha um nome, e o nome dela era? No fim eu vou contar. Não, esse não era o nome, no fim eu vou contar, não era o nome da porta, tá? Mas eu vou contar no fim qual era o nome. Vamos aqui dar uma resumida na coisa. Veja só, Deus falou, faz um santuário. Esse santuário tem um pátio, tem uma tenda, 2 compartimentos. O primeiro lugar chama lugar santo e o segundo lugar santíssimo. Todo dia vocês vão oferecer um sacrifício para mim ali, de manhã e uma tarde. O cordeirinho vai morrer, para lembrar que Jesus vai morrer pelos pecados de vocês. É isso. Agora veja, quem pode entrar no pátio? O pecador só entra no pátio. No lugar santo entra o sacerdote. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, que era o líder de todos. Para que servia aquilo? Eu quero que você veja um VT para ficar melhor do que a minha ilustração. Dá uma olhadinha nessa ilustração do santuário. É 2 minutos de ilustração. Olha só. Bem, pelo lado de fora havia um pátio de 45 metros por 22,5 de largura. Dentro do pátio estava construído o santuário, ou a tenda, que tinha aproximadamente 17 metros de comprimento por 5,7 metros de largura. E ainda dentro do pátio, em frente à tenda do santuário, 2 objetos, um altar e uma pia de bronze. Cada vez que o povo parava a viagem e acampava, o santuário era montado primeiro, e depois o povo montava suas tendas ao redor. A parte interna da tenda era dividida em 2 cômodos. O primeiro era chamado de lugar santo, e dentro dele havia 3 móveis. Um castiçal com 7 lâmpadas, uma mesa com 12 pães sem fermento e um altar de incenso, que ficava em frente ao véu que separava o lugar santo do próximo compartimento. No lugar santíssimo havia um móvel chamado de arca,
E dentro dessa arca havia as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, uma vasilha com um pouco do maná e a vara que Arão, irmão de Moisés, cedeu para que Moisés fosse até o Egito. Em cima da arca tinha uma tampa de ouro e em cima da tampa tinha uma escultura com 2 anjos, querubins, de asas abertas, um em frente do outro. Pois acima da tampa da arca aparecia uma luz sobrenatural, ou seja, sem que ninguém acendesse, sem que houvesse nenhum tipo de fogo. Essa luz era produzida pela presença de Deus e se chamava Shekinah. Como Deus estava presente naquele santuário, é o seguinte: o povo, ou seja, o pecador, só podia entrar até o pátio. No lugar santo, só podiam entrar os sacerdotes. Os sacerdotes eram os homens separados para trabalhar para Deus ali no santuário, no templo. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar. O sumo sacerdote era o principal, o chefe dos sacerdotes. Alguém muito achegado a Deus, separado só para aquele serviço. Deu para entender melhor do que a minha ilustração ainda? Deu, não deu? Bonito, não é? Era desse jeito que era o santuário. Essa é uma réplica dele. Agora veja, presta atenção. Todos os dias os cordeirinhos morriam e o sacerdote levava para dentro do santuário o sangue, simbolicamente carregando os pecados do povo. E era levado para o santuário. Ou seja, cada dia o santuário se enchia simbolicamente mais de pecados, e pecados, e pecados. E quando esse santuário era purificado? Quando acontecia do santuário ser purificado? Vamos lá ver. O que acontecia todo dia no santuário? Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Eu não posso falar só da minha boca, tem que dizer o que diz a palavra de Deus. Este será o holocausto contínuo, o sacrifício contínuo. Ele acontece todos os dias, para você não esquecer do evangelho do Antigo Testamento. À porta da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. No outro dia, agora aqui está fazendo um parêntese, mostrando um texto, quando João Batista vê Jesus e Jesus chega perto dele. Olha o que João Batista disse. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado? Tira o pecado do mundo. Quem era o Cordeiro? Jesus. Olha como o Antigo Testamento e o Novo se completam. Qual era a festa que dava o fim ao ciclo anual da cerimônia? Ou seja, qual era o dia que era separado para purificar o santuário e tirar os pecados que estavam lá simbolicamente? Aos 10 dias do sétimo mês será o dia da expiação, dia do perdão, dia do julgamento. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Que acontecimento marcou o fim do ritual do santuário aqui na terra? Agora veja só, todo ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levava de novo, era oferecido sacrifício, e ele ia lá e entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca. Ele ia perante a presença de Deus, e Deus oferecia para todo o povo o perdão, porque o povo havia se preparado para aquilo. Aquele era o Yom Kippur, era o dia do julgamento, o dia do perdão de Deus. E o santuário era purificado, a purificação era feita. E o povo perdoado mediante o sacrifício de Jesus. Aquilo tudo dizia assim: Jesus vai morrer. E quando Jesus veio e morreu, você sabe o que aconteceu? Olha o que diz ali a palavra de Deus, Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz na cruz, rendeu o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, aquele véu que separa o lugar santo do santíssimo. Quando Jesus expirou, o véu se rasgou de alto a baixo, e aquilo queria dizer o seguinte: agora
se cumpriu o evangelho do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus, que estava para vir, veio. De agora em diante você não tem mais que matar cordeiro, de agora em diante você não precisa mais do santuário, de agora em diante você não mais precisa de sacrifício, porque o cordeiro veio e morreu ele mesmo por você e por mim. Agora Jesus não precisa mais ser o cordeiro, ele é o cordeiro que morreu. E agora, nesses tempos onde Jesus não vai ser mais o cordeiro que morreu, desde que ele morreu até que ele venha, ele é o quê? Só a palavra de Deus pode dizer para nós. O que acontece primeiro com o santuário celeste? Veja ali, após Jesus, o cordeiro, morrer, qual se tornou o seu papel? Hebreus 8, 1 e 2, grava esse texto. O mais importante, isso é Paulo dizendo, é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à direita do trono de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que Deus erigiu e não o homem. Jesus, que foi o cordeiro, depois que ele morreu, ele deixou de ser o cordeiro, e agora ele é o quê? Sumo sacerdote. Ele é quem intercede com Deus por você e por mim, porque o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro e levava diante da presença de Deus e dizia: Senhor, eu estou trazendo aqui o sangue do cordeiro, ele vai morrer para tirar o pecado do povo. Deus aceita o perdão. Só ele podia ir lá, ele era o intercessor. Jesus não leva o sangue do cordeiro, ele leva o sangue dele mesmo diante de Deus e do universo, e diz: Senhor, aqui está o meu sangue, eu paguei o preço por eles, eles merecem o perdão. E por isso Deus diz: todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Exatamente isso. Só que Jesus é o nosso sumo sacerdote, não num santuário feito por mãos humanas. Em qual santuário? No santuário celestial. Quer saber a porta? A primeira porta se chamava caminho. A segunda se chamava verdade. E a terceira? Vida. Dá para você entender a ligação do Antigo com o Novo Testamento assim? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. O sumo sacerdote passava pela porta caminho, ele passava pela porta verdade, e ele passava pela porta vida e ia diante de Deus. Jesus está dizendo: eu sou as três portas, eu sou o cordeiro, eu sou o sumo sacerdote. Eu levo o meu sangue para pedir a Deus o perdão para você, e o universo inteiro assiste isso. Você está perdoado.